Bom, então a gente já viu, né, as forças, que são as forças conservativas, né? Então a gente tem as forças conservativas e as forças não conservativas, né? Então agora o que a gente quer fazer é achar as equações de movimento, né, para um corpo que está sujeito a um conjunto de forças, tá? Então, por exemplo, se eu tiver num sistema de coordenadas cartesianas, né? Então, se eu tenho uma partícula que vai sair de um ponto A até um ponto B, né, e ela está sob a ação de um vetor força F, né, então, partícula de massa M está sob a ação dessa força F, né, então, para achar as equações de movimento, né, a gente tem que colocar isso na segunda lei de Newton. Então, a gente vai ter que massa vezes a aceleração, é a derivada segunda da posição. Espera aí que eu vou colocar na forma vetorial aqui. Então, a gente tem M, R, né, derivada segunda da posição em função do tempo, né, é igual à somatória de todas as forças. Então, vou identificar aqui só como F, já é a somatória de todas as forças, né, que é um vetor. Tá? Bom, então, a gente vai chamar aqui de forças separáveis, tá? O caso em que eu puder escrever essa força F da seguinte forma. Ela vai ser uma função fx, tá? Que ela pode depender, por exemplo, da posição, né? Forças que dependem da posição, por exemplo, a força da mola, né? Kx, né? Menos Kx, a velocidade, tá? Então, por exemplo, a força de atrito do ar, né? Ou pode depender do tempo também, tá? Isso na direção x. Mais um f de y, que depende então da posição y, que depende da velocidade em y, que depende do tempo t, na direção y, mais um fz, uma função qualquer que é função da posição z, da velocidade em z e do tempo em t, na direção z. Tá? Então, forças separáveis é que essa função aqui que está na direção x só depende da coordenada ou da velocidade em x. Tá? Ela não depende de y nem de z, tá? Depende só de x. Mesma coisa aqui na direção y, né? A gente só tem a dependência da função fy apenas na direção y ou na velocidade y, né? Y ponto. Tá? E a mesma coisa para z. Então, quando a gente encontra esse tipo de força separável, né? Então, para a gente achar as equações de movimento, eu posso dividir essa equação aqui em três equações, tá? Que não são acopladas, né? Então, por exemplo, mr dois pontos é o quê? É mx dois pontos na direção x, a aceleração em x mais aceleração em y mais aceleração em z igual, né, a essa força toda aqui. Eu vou escrever só fx na direção x, mais fy na direção y, mais fz na direção z. Né? Quando eu encontro esse tipo de força separável, então eu posso igualar o que está, né, aqui na direção x com o que está aqui. Quer dizer, eu posso sempre igualar, né, independente se for força separável ou não. Mas quando é força separável, o que eu quero dizer é que ao igualar o lado x com o lado x dos dois lados, né, eu tenho uma equação aqui independente da direção y. Opa, aqui é a velocidade em x. Eu tenho a m vezes a aceleração em x é igual a força em x, que pode depender de x, ou da velocidade em x, ou do tempo t. Né? Então, eu tenho três equações que são independentes. Né? O movimento que acontece em x ou que acontece em y são independentes. Tá? E também na direção z. Z ponto em t. Tá? Então, aqui eu vou ter que resolver, né, três equações diferenciais, né, que vão dar origem então à equação de movimento. Três equações diferenciais
né? E achando a solução, então eu vou estar achando x de t na direção x, isso aqui vai ser o nosso vetor r de t, né? Mais y de t na direção y, mais z de t na direção z, tá? Então a gente vai resolver agora, daqui a pouquinho, no próximo vídeo, né, o movimento de um projétil, tá? Sem atrito e com atrito, tá? E depois, né, na próxima semana, a gente vai ver oscilador harmônico em 2 ou 3 dimensões, que também são casos aí de forças que são separáveis desse tipo, tá? Que aí os movimentos que acontecem em x e em y e em z, né, são independentes, tá? Aí depois a gente vai ver o caso do pêndulo, né, movimento do pêndulo. Então, no caso do pêndulo é um caso interessante, porque a princípio ele dá um caso que é uma força não separável, se eu utilizar coordenadas cartesianas para resolver o problema. Tá? Mas se eu mudar meu sistema de coordenadas, ao invés de usar sistema de coordenada cartesiana, usar coordenadas polares, tá? Aí nesse caso vai me dar uma força separável. Né? Quando eu mudo, né, as coordenadas, né, de cartesiana para polar, isso vai fazer com que as equações da força vai virar uma força separável. Aí eu consigo resolver de maneira mais simples também. Tá? E depois, por último, né, como último exemplo aí do capítulo, a gente vai ver uma partícula carregada, né, em um campo magnético. Um campo elétrico e um campo magnético. Tá? Que aí realmente é um caso de força que não é separável, tá? E a gente vai ter 3 equações aqui de movimento, né, que estão acopladas entre si, e a gente tem que conseguir resolver esse sistema aqui. Tá? Então, quando a gente chegar lá, a gente vai ver esse caso de força não separável.